8h29 agora em Brasília, nós estamos conversando nesta edição do painel eletrônico sobre a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E para falar sobre esse tema, nós vamos receber agora o vice-líder da oposição aqui na Câmara dos Deputados, o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo. Deputado, bom dia, obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico. Bom dia, queridos ouvintes, e também aí às pessoas que nos acompanham remotamente pela Rádio Câmara. Eu estou aqui na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, terra natal de Roberto Carlos, para falar para todo o Brasil pela Rádio Câmara. E terra do Estrela do Norte, não é, deputado? Estrela do Norte de Rubem Braga. É a Exato. capital. Uma coisa que pouca gente sabe. A Cachoeiro é uma referência de rochas ornamentais para todo o Brasil e 95% de todo o mármore que foi construído no Brasília foi tirado aqui na jazida de Itaoca Pedra, no município de Cachoeiro. Então, Cachoeiro tem um pouquinho de Brasília também. As jazidas inicialmente foram tiradas do norte do Rio, deu um problema e abriu-se então Cachoeiro de Itapemirim. Então, praticamente todo o mármore que é usado nas obras de Brasília são originários aqui da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Perfeito, deputado. Bom, é um prazer receber o senhor mais uma vez aqui no painel eletrônico. Deputado Evair Mello, um dos motivos apresentados pela oposição ao pedir a criação da CPI do MST é que o governo estaria incentivando a ocupação de terras pelo movimento. Mas é interesse do governo promover essa questão no campo, já que o MST é um tradicional aliado do PT? Pois é, mas eu vou pegar pelo final da sua frase. O MST, que é um movimento de anarquia, de terrorismo e de crime, está provado isso ao longo do tempo, é um aliado histórico do PT e pessoalmente do Lula. O Zé Rainha, que foi julgado e condenado aqui no Espírito Santo por ter assassinado um produtor rural nos anos 90, em 97 ele foi julgado e aqui estava o Lula na porta do fórum pedindo a sua absolvição. Foi julgado novamente em Vitória, na capital, e o Lula retornou aqui. Portanto, o Lula, Zé Rainha, MST e Stedley, eles têm um histórico de caminhada, os métodos deles são os mesmos. Viu que recentemente, aí, inclusive, mesmo o Stedley anunciando que vai cometer crimes, né? O Brasil, o Abril Vermelho, que é a invasão de propriedades privadas e públicas e destruição de patrimônio, o Stedley fez esse anúncio que o Lula fez, pegou o nosso dinheiro, pegou o nosso avião, levou o Stedley para passear nas Chinas e deu a ele lá, inclusive, status de ministros. Nós não somos contra a reforma agrária. No Espírito Santo, inclusive, foi o primeiro estado brasileiro a fazer ainda nos anos 1890, vamos dizer mais ou menos uma referência ali, quando da imigração de alemães, poloneses, pomeranos, suíços, austríacos, holandeses para o Espírito Santo, a Igreja Católica, na época, então, fez a primeira modelagem, não foi o Estado, foi a Igreja Católica que fez essa modelagem de reforma agrária. Nós somos favoráveis à reforma agrária, nós estamos denunciando os crimes cometidos, que é a invasão de propriedade privada e pública, destruição de patrimônio, desse movimento clandestino, porque esse movimento não tem CNPJ, tem pessoas que se titulam líderes, estão aí trazendo o terror no campo brasileiro. E o PT, o Lula, quis caminhar durante a campanha eleitoral, ou seja, o PT se sentiu nesse o Lula abraçado com o MST, o Lula criou expectativa ao MST que ia permitir que eles fizessem os seus avanços, e agora, naturalmente, o MST está cobrando a fatura. O Lula prometeu, andou com eles, caminhou durante o processo eleitoral, criou a expectativa, o MST agora, às nossas custas, está cobrando a fatura do governo Lula, levando o terrorismo no campo brasileiro, não só o MST, aí soma a Frente Nacional de Luta também, mas graças ao governador do Tarcísio de São Paulo, está preso, porque além de destruir patrimônio, também estava extorquindo proprietários rurais. A polícia de São Paulo agiu e o Zé Rainha está preso e que fique preso por muito tempo. Agora, deputado Evair Vieira de Mello, o senhor comentou que a reforma agrária, né, é uma questão necessária para promover uma distribuição de terras no campo. O movimento alega que nos últimos 5 anos não houve espaço, não houve aumento nessa política de reforma agrária e por isso a necessidade dessa ocupação de terras, em geral terras improdutivas. De que forma, deputado Evair Vieira de Mello, então, a reforma agrária pode avançar no Brasil? O MST criou uma indústria de sem terras no Brasil. Quando, no governo Fernando Henrique, começa a fortalecer esse movimento,
O MST apresentou uma lista de 40 mil famílias que queriam ser assentadas inicialmente no Brasil. O governo Fernando Henrique assentou em torno de mais de 500 mil famílias. Quando o Lula, 8 anos, quando o Lula assume o governo, o MST, que tinha apresentado uma lista inicial de 40 mil, depois foi assentado 500 mil famílias. No governo Lula já apareceram com a lista de 1 milhão de famílias. O governo Lula assentou pouco mais de 600 mil famílias. Somado ao assentamento feito pela Dilma, em torno de talvez 150 mil famílias, estou arredondando o número aqui, nós chegamos em torno de 1 milhão, vamos colocar 1.300.000 famílias assentadas no Brasil. Desses 1.300.000 famílias assentadas, mais de 350 mil famílias já abandonaram os assentamentos. Por que abandonaram? Porque, como eu disse, quem faz a lista dessas famílias é o MST. E quando ele faz essa lista, ele cria uma indústria, porque a ele interessa esse caos. O movimento, ele vive do caos, não vive da solução. Por isso que no governo Lula e no governo Dilma, a titularização dessas terras não foi prioridade. O governo Jair Bolsonaro, do qual eu estava atuando e trabalhei para isso, levei essas informações, fez a opção de trabalhar na titularidade dessas pessoas que já tinham assentamento, dar o título da terra. O INCRA fez esse levantamento. Eu, particularmente, coloquei emenda individual do nosso mandato para o INCRA fazer essa escritura e nós entregamos mais de 400 mil títulos de terra. Quem que emite esses títulos de terra? Não é o INCRA, não é a prefeitura, não são os políticos. Quem emite são os cartórios do Brasil. Portanto, esses títulos têm validade plena com reconhecimento cartorial. Por que o título é importante? Uma vez que esse assentado tem o seu título, ele se torna um agricultor, tem nota fiscal para emitir a nota das suas mercadorias, que é muito importante, pode acessar os créditos do Pronaf, pode participar do sistema financeiro, pode trabalhar nas ferramentas de garantia, ou seja, tem a sua alforria. Então, foi um momento importante, porque não basta... E tinham assentamentos, eu estive pessoalmente em algum deles, que tinham 35, 30, 35 anos, e as pessoas estavam até hoje praticamente clandestinas numa lista dessas terras. Por isso, nos últimos anos, nós vemos essa importância que não basta dar terra, tem que dar dignidade e a sua emancipação. O movimento, como eu sempre digo, ele tem uma indústria de sem terra. E isso é que traz a nossa indignação. Eu volto a dizer, a reforma agrária no Brasil, nós temos em torno de 6 milhões de propriedades rurais no Brasil. Quase 1,5 milhão já são de pessoas que vieram fruto dos assentamentos. A terra deixou de ser um ativo importante para a produção há muito tempo. É só você olhar aí qualquer estado, o meu estado é uma referência disso, né? A terra ela é necessária, mas ela não é o mais importante. Hoje é crédito, assistência técnica, extensão rural. Está faltando mão de obra qualificada no campo com boa remuneração. Nós vamos iniciar a safra de café aqui no Espírito Santo e um trabalhador tira tranquilamente mais de 4, 5, em alguns casos até mais R$ 1.000 por mês na colheita do café. O desafio do rural brasileiro nesse momento é renda para as pessoas que já têm propriedades, pequeno, médio ou grande. E esse modelo, a nossa crítica é o modelo que o MST adota de invasão de propriedade. Não há necessidade disso. Nós temos o crédito fundiário, nós temos outros programas, nós temos um programa que já é estruturado, que é de sucessão rural, né? Terra. Não adianta você me dar um Boeing, um avião de presente, se você fala assim, vai, o avião é seu, mas você tem que pilotar. Eu não sei pilotar avião. Qual é o problema hoje? De cada 10 pessoas que estão nessa fila, nessa indústria que o MST montou, a gente sabe que a gente recrutado nos perímetros urbanos, tem inclusive reincidentes, tem gente que vive de invasão. Nós tivemos recentemente aqui no Espírito Santo, hoje começa as pessoas a serem retiradas de lá, invadiram a fazenda da Suzano. Mais de 80% das pessoas que estão invadindo a fazenda da Suzano são pessoas que vieram de um outro assentamento. Portanto, é botar moral nesse negócio e fazer a coisa legal. E volto a dizer, a reforma agrária tem que ser feita com terra para filho de produtor rural, para família que é muito grande e está na agricultura e precisa de mais espaço. Agora, nós somos contra invasão de propriedade, nós somos contra depredação de patrimônio, invadindo a fazenda da Embrapa. Olha ao cúmulo que isso chegou, invadiu a fazenda de pesquisa. A reforma agrária no Brasil, a primeira grande reforma agrária no Brasil é cuidar da economia do país, cuidar da infraestrutura para que quem já tenha terra tenha renda. E, naturalmente, um bom programa como o crédito fundiário, por exemplo, ou outros modelos de reforma agrária é importante para que possamos dar a oportunidade de ter terra quem é da terra, quem sabe fazer.
Agricultura é negócio a céu aberto, a agricultor não tem contra-cheque. Ele vive de sol, calor, umidade, temperatura, irradiação, intempérie de mercado. Né? Então, isso tem que ser feito sério, organizado, para que possamos entrar. Temos belos modelos de assentamento no Brasil. Né? Os arrozeiros do Rio Grande do Sul é um bom exemplo. O quilômetro 41 aqui no município de São Mateus, do Espírito Santo, é um bom exemplo. Agora tem todo mundo tem escritura, é organizado, é titular da terra, então não basta dar terra. E, volto a dizer, para finalizar, a reforma agrária no Brasil tem que ser feita, não vai parar nunca. Agora, invasão de terra é crime, invasão de propriedade é crime, isso causa um terrorismo. Nesse momento, está todo mundo meio atordoado e assustado, porque a sua propriedade pode amanhecer invadida. É isso que nós estamos combatendo e queremos saber quem está financiando, inclusive, essa indústria do crime. E o MST não vive da solução, ele vive do caos. E o caos, naturalmente, tem que ser combatido. Deputado Evair Vieira de Mello, havendo famílias com o legítimo direito de buscar uma terra para produzir, para se sustentar, há um estoque de terras hoje no Brasil para promover essa distribuição? O que nós precisamos fazer, o primeiro, o MST não tem credibilidade e não pode ser o fiador dessa lista das pessoas que têm pretensão de ser terra. Isso não pode acontecer. Isso tem que ser feito, assim como no Cade Único, feito pelas prefeituras, feito por outras organizações, e não esse movimento clandestino que é o MST. Isso é muito importante. E existem outros modelos para que possamos dar oportunidade de ter a terra. Eu estou citando um exemplo aqui do crédito fundiário, existem outros créditos. Basta o governo identificar uma terra, uma fazenda, uma propriedade que não tem interesse que não tem interesse produtivo mais, às vezes propriedades que vêm de herança, proprietário que às vezes o matriarca faleceu e os filhos não querem continuar com o negócio, o governo tem que ir lá, comprar essa propriedade, pagar preço justo, pagar preço de mercado, se apropriar essa fazenda, organizar um modelo de forma assentada, assim como você faz, por exemplo, no conjunto habitacional. O governo não entrega casa sem acabar. Né? O Minha Casa Minha Vida, agora, por exemplo. Quando a pessoa muda para lá, já tem água, já tem esgoto, já tem energia, a rua está calçada, pensou na escola, na segurança, tudo isso faz. Então, o governo pode, decentemente, comprar uma fazenda que esteja à venda, separar os lotes. Pensar em, não se esqueça que 20% tem que ser reserva legal, APP, depois tem a reserva legal e APP, vai estar em torno de 30%. Então tem que pegar uma fazenda dessa, fazer divisão, fazer organização, pensar em água, pensar em saneamento, pensar em fluxo, pensar em logística. E quando tiver tudo pronto, ele pega as famílias que têm que redesenhar o modelo de cadastro, de certa forma, cria esse assentamento, mas o modelo, vou citar um exemplo, de novo, como Minha Casa Minha Vida, os programas habitacionais que a Caixa Econômica ela gerencia muito bem no Brasil, já tem expertise para isso. Isso nós somos favoráveis. Nós somos contra, de novo, essa invasão e essa pressão. Um absurdo, né? O MST exigir cargo no governo. As superintendências do INCRA é como se eu colocasse, como se o Marcola botasse pressão e aí o narcotráfico começasse a indicar o superintendente da Polícia Federal. Isso não vamos imaginar isso nunca. Como se os ladrões de carga no Brasil começassem a indicar os agentes de trânsito. Eu não posso aceitar um movimento que traz a baderna, invasão é crime, eles dizem que cometem esse crime, estão expostos aí, eles serem os fiadores de quem vai para uma propriedade rural. Isso não. Volto a dizer, a Caixa Econômica tem um belo modelo, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida. Traz o Minha Casa Minha Vida, que era o Casa Verde e Amarela no governo Bolsonaro, agora o Casa Minha Vida, o nome não é importante, traz esse modelo para o rural. Compra a propriedade, bota a estrutura e ali nós vamos botar famílias que têm um histórico, que têm a tradição, que sabem lidar com a terra. Terra por terra, quem vive de terra é minhoca. Né? Não adianta você dar uma terra porque não sabe pilotar. Tem que pensar na comercialização, na qualidade, na agroindustrialização. Então, o modelo habitacional brasileiro, gerenciado pela Caixa Econômica, é um belo exemplo de como pode ser feito, por exemplo, para o rural. Agora, você imagina se eu começar a invadir as propriedades, as residências, começar a invadir os lotes. Se eu pegar o projeto Minha Casa Minha Vida agora, que era o verde e amarelo, e quando está ainda lá, só está na lajota, sem infraestrutura, eu invadir isso lá. Não vai dar certo. É isso que estão fazendo no campo. Cria esse terrorismo porque eles querem fazer disso um movimento político. Na verdade, sabe que tem uma indústria política, então tem um negócio por trás disso. Essas pessoas que nós somos contra, queremos combater, trazer à luz da lei para que possa ser punido rigorosamente. E nós possamos organizar via Caixa Econômica, organizar via estruturas, de forma séria, organizada, dar a oportunidade, assim como quem não tem casa quer ter casa,
e nós temos belos programas habitacionais para isso, nós queremos sim, quem é da terra, original da terra, precisamos da terra, possa ter acesso à terra. Agora, pela luz da transparência, de forma organizada, que a sociedade toda possa participar do processo num cadastro, esse cadastro possa ser auditado de forma organizada. O Brasil não pode brincar com o agro. O agro, nesse momento, é 30% do nosso PIB. Se você olhar o superávit da balança comercial, são mais de 60 bilhões de dólares, o setor que faturou 1,3 tri recentemente. O agro é o grande negócio do Brasil. E quando o Brasil leva essa imagem para fora de invasão de terra, que parece bonito, isso traz insegurança no campo e a sequência vai vir no futuro. Porque é o que acontece? Os produtores rurais, nesse momento no Brasil, não querem investir. Um investimento, qualquer investimento hoje é muito caro. Né? Um hectare de tomate hoje, você vai falar em R$110 mil, um hectare de tomate, um hectare de morango, um hectare de café, é muito caro o investimento. Então, o que está acontecendo nesse momento? Um desinvestimento no campo, porque não temos segurança jurídica e, naturalmente, daqui a pouco o Brasil pode ter um problema de abastecimento, vamos dizer assim, por não ter plantado agora, porque quem está no campo, pequeno, médio ou grande, está inseguro se efetivamente o seu negócio não vai ser invadido.